capítulo 15, dando continuidade à nossa série de mensagens no livro de Gênesis. E hoje nós veremos alguns capítulos do livro de Gênesis, e eu quero ler aqui os 6 primeiros versículos do capítulo 15, um momento chave na vida de um dos principais personagens do livro de Gênesis, Abraão. Gênesis, capítulo 15, versos 1 a 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Até aqui a palavra do Senhor, a igreja pode tomar assento. Fé, crer, acreditar em alguma coisa. Hoje em dia, até mesmo especialistas em saúde mental nos falam que crer em alguma coisa, ter algum tipo de religião é importante. E na cultura popular, às vezes as pessoas gostam de expressar isso, como se fosse algo meritório. É fé, eu tenho fé, sou uma pessoa de fé, eu creio. Nessa manhã, o texto que nós lemos aqui nos apresenta uma pessoa de fé, mas ele apresenta essa pessoa de fé de uma perspectiva bíblica, porque, como veremos, não basta simplesmente eu crer em algo. Crer em algo errado não me levará a lugar algum, pelo contrário, pode me levar por lugares errados, pode me levar a me afundar de uma vez por todas no erro. Mas Abraão creu e a sua fé teve um objeto. E porque ele creu no Senhor, ele passa a ser conhecido ao longo de toda a história bíblica como o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Nessa manhã, então, nós vamos recapitular alguns momentos da vida de Abraão que concatenam, que estão relacionados com essa declaração que nós lemos aqui no verso 6, de que Abraão creu no Senhor. E para isso nós vamos retroceder, não vamos ficar limitados aqui ao capítulo 15, mas veremos alguns episódios anteriores na vida de Abraão. E antes de analisarmos o texto propriamente dito, é importante ressaltar aqui aos irmãos: Abraão é um dos personagens principais, não apenas do livro de Gênesis, mas de toda a Escritura. Evidentemente que ele não é o principal personagem é Jesus Cristo. Ademais, em muitos aspectos, Abraão é alguém que aponta para Cristo e sua vida é algo importante na preparação das circunstâncias e da história do povo de Deus para que o Salvador da humanidade viesse. Apesar de tudo isso, o livro de Gênesis nos dedica um número grande de capítulos. Vejam só, todos os acontecimentos que são narrados desde a criação da humanidade até a Torre de Babel são narrados em apenas 11 capítulos. Agora, os episódios relacionados à vida de Abraão, nós temos mais de 12 ou 13 capítulos aqui, especificamente falando sobre Abraão. Ele é um dos principais personagens, o que acontece com ele é fundamental e por um motivo muito simples. Se vocês relembrarem aqui as nossas pregações, que nós pegamos as principais narrativas de Gênesis até esse momento, vocês vão lembrar que nós temos a criação de todas as coisas, o primeiro casal, Adão e Eva, o pecado e a falha miserável desse primeiro casal, a corrupção da humanidade a tal ponto que Deus chama uma pessoa, Noé, e ele é escolhido para perpetuar a humanidade enquanto Deus trará o juízo sobre toda a criação.
Mas a descendência de Noé também falha, e nós vemos a humanidade novamente entrando na espiral do pecado, até que chegamos na Torre de Babel, quando então o homem se rebela contra Deus e quer viver as suas vidas à parte de Deus, inclusive talvez querendo despojar Deus do seu poder e soberania. Então, Deus recomeça novamente. Afinal, uma promessa foi feita: haveria um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente e restauraria todas as coisas. Mas do jeito que estava a história da humanidade, isso parecia muito longe de acontecer. Então Deus chama novamente uma pessoa, e essa pessoa vai recapitular os passos de Adão, vai recapitular os passos de Noé. E essa pessoa se chama Abraão. Agora as promessas de Deus de restauração se cumprirão a partir de uma pessoa e da sua descendência, o povo que sairá dessa pessoa. E essa pessoa é Abraão. Abraão é chamado, e na semana passada o nosso irmão Augusto aqui pregou sobre o chamado de Abraão, lá em Ur dos Caldeus, uma cidade importante no mundo antigo, na Mesopotâmia. Ele foi chamado por Deus para sair de lá, e dos seus parentes e dos seus deuses, porque não se iludam, meus irmãos, Abraão e sua família adoravam deuses estranhos, deuses pagãos. Terá, o pai de Abraão, era pagão, ele não cria no Deus da Escritura. Mas Abraão é chamado, e lá nessa época ele ainda se chamava Abrão. Ele é chamado e ele faz uma grande viagem, uma viagem longa, uma viagem perigosa, e vai para uma terra que Deus lhe mostra. Veja, Deus diz a Abrão que vai lhe mostrar uma terra, e essa terra vai ficando clara ao longo da caminhada, ao longo da jornada. Abraão vai sabendo para onde ele está indo e o que ele vai receber da parte de Deus. Mas no capítulo 12, as promessas a Abraão ainda são muito genéricas. Deus fala que ele daria uma terra, que ele seria uma bênção, que ele teria uma descendência e que ele seria uma bênção para todas as nações da terra. Isso é bonito, mas ainda é muito vago. O que concretamente isso significa? Abraão ainda não sabia, mas ele obedece o comando de Deus e vai. Ele vai até a terra prometida. Ele vai até um lugar chamado Canaã. É a região que hoje muitos chamam de Palestina, mas na verdade sempre foi, há mais de 3.000 anos, é o território da nação de Israel, dos descendentes de Abraão, dos descendentes de Jacó mais especificamente. E ele vai para aquela terra, fica um tempo, mas logo surgem ameaças, circunstâncias adversas, nas quais então a fé e a confiança de Abraão em Deus serão testadas. O próprio capítulo 2 nos narra um episódio bastante constrangedor. Nós lemos essa história e ficamos constrangidos quando a lemos hoje, muitos milênios depois. Lemos que havia fome na terra para a qual Abraão foi. Havia fome no local. E com isso, aparentemente, aos olhos humanos, as promessas de Deus parecem estar comprometidas, porque afinal, como Deus ia abençoar Abraão, se havia fome e ele não podia ficar na terra para a qual ele foi e para a qual o próprio Deus mandou ele ir. Ele nem sequer tinha filhos, como Deus poderia dar uma descendência? Como ele poderia ser bênção para as nações se não havia alimento? E buscando preservar a sua vida, ele emigra para o Egito. E no Egito ele adota uma conduta bastante problemática de ficar com medo que Faraó o matasse por causa da beleza da sua esposa. E ele combina com a sua esposa de dizer: vamos dizer que você é minha irmã. Assim as pessoas vão me tratar bem, porque vão te achar bonita e vão talvez ficar ali, cortejando, vão me tratar bem e não vão me matar para ficar contigo. Abraão não mostra confiança em Deus nesse momento. Ele covardemente expõe a sua mulher, que inclusive é levada para o harém do faraó. É o que nos narra alguns versículos do capítulo 12, e a Bíblia ela é propositalmente ambígua. Sejamos, nós somos adultos aqui, nós podemos falar, a Bíblia não diz o que houve. A Bíblia não diz se Faraó de fato tomou ela como uma de suas esposas ou não. Pode ter acontecido e pode não ter acontecido. Mas apesar disso, Deus protege Abraão, mesmo em meio à sua falta de fé e falta de confiança. Abraão prospera, recebe bens materiais e o Faraó acaba sendo alertado, acaba sendo castigado por causa dessa sua atitude, e ele descobre o que houve e manda então Abraão embora do Egito. Devolve a sua esposa, devolve Sara para Abraão, e Abraão
volta do Egito e volta para a terra que Deus lhe havia dado. É o que nos diz o verso 31 do capítulo 12. Tornou, ou melhor, verso 31 não, verso 20 do capítulo 13. Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele e acompanharam-no, a ele, a sua mulher e a tudo quanto possuía. Abraão está de volta à terra para a qual Deus mandou ele voltar, mandou ele ir. E lá naquela terra ele prospera, agora ele começa a prosperar. E se antes o problema era a fome, que fez com que ele inclusive comprometesse a sua família por causa da fome, agora o problema que ele tem é a prosperidade. Veja só que problema bom esse. Mas a prosperidade causa problemas a Abraão. É o que nos diz o início do capítulo 13. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo quanto tinha. E Ló, o seu sobrinho, estava com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanho, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, e nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Nessa época, então, Abraão, junto com seu sobrinho Ló, eles eram peregrinos, mas eles eram prósperos, e a terra já não podia sustentar os seus rebanhos. E começou a haver um desentendimento dentro do seio familiar. Agora, por causa da grande prosperidade, a terra não suportava o sustento dos seus rebanhos. Então Abraão toma uma atitude. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a direita, se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Abraão, então, generosamente oferece a Ló, e veja, não é Ló que recebeu a promessa, foi Abraão que recebeu a promessa. Mas Abraão, sendo pacificador, ele entende que talvez seja necessário se separar de sua família para evitar conflitos. Às vezes a separação evita conflitos. E aqui então ele sugere, e ele dá a Ló a oportunidade de escolha. Olha para as terras, olha para toda a terra, escolhe um lugar para ir. E Ló levanta os olhos e mostra inclusive sua falta de fé e carnalidade. Ló toma sua decisão com base no que ele vê. Ele toma sua decisão com base nas aparências. E ele olha e vê o vale do Rio Jordão, que era fértil. Era fértil por quê? Porque naquela época Deus ainda não havia destruído duas cidades que representam todo o pecado e perversidade humana, Sodoma e Gomorra, sobre a qual falaremos nos próximos domingos. Aquelas cidades eram prósperas e todo aquele vale era fértil, era como um jardim, era algo que lembrava o Éden. Ló olha para aquilo e se encanta com aquilo e decide ir para aquele lugar. E aquele lugar, aparentemente, nós não sabemos a exata localização dessas cidades, mas aparentemente esse lugar estava ou na fronteira ou fora da terra prometida. Mas mesmo assim, Ló opta por ir para aquele lugar, porque aquele lugar lhe traria mais prosperidade, ele teria uma vida mais mansa e mais tranquila. Esse é o fundamento da sua escolha. Ele não levou em consideração um detalhe que o verso 13 nos diz aqui sobre esse local para qual ele decidiu ir. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ele simplesmente levanta os olhos e diz: puxa, aquele lugar é bonito, lá é próspero, pô, lá eu vou ficar mais rico ainda, lá eu vou ter uma vida tranquila, eu vou para lá. Ele desconsiderou o fato de que aqueles habitantes daquele local eram grandes pecadores contra o Senhor, eram inimigos de Deus. Mesmo assim ele vai para lá, porque a única coisa que importa a Ló é a sua prosperidade material. Ele não está nem aí para Deus, e não está nem aí para as promessas que Deus faz a Abraão. Ele rompe, ele portanto já não está mais dentro das promessas. Ele não herdará a terra junto com Abraão, porque ele optou ir para um outro lugar. E ele tomou uma escolha baseada apenas naquilo que as aparências, aquilo que os seus olhos, apenas aquilo que a sua razão humana viu. O cálculo de Ló
era um cálculo adequado, de uma perspectiva meramente humana, né? Meramente humana e carnal, ele tomou uma decisão correta, né? Foi para o local que teria mais prosperidade. Mas essa não era a decisão correta à luz do próprio Deus a quem ele supostamente servia. E assim ele se aparta de Abrão e se aparta também das promessas e das bênçãos. Agora percebam vocês que Abrão, ele tinha o direito de tomar a escolha e de escolher para onde for, mas mesmo assim ele abre mão de seus direitos e permite que o seu sobrinho faça a escolha primeiro. E o seu sobrinho decide egoisticamente e carnalmente. Mas mesmo assim Abraão deixa que ele tome essa decisão com liberdade. E eles se separam e talvez Abraão possa ter ficado triste. Ele estava sozinho agora. Mas em meio à separação, Deus então aparece para Abraão. Deus fala com Abraão, é o que nos diz o final do capítulo 13. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Depois de ter falhado, mas voltado para a terra, depois de ter agido com magnanimidade e como um pacificador, permitindo que seu sobrinho escolhesse, né, um lugar para habitar, e aí ficando sozinho, Abraão é consolado por Deus e Deus se revela e torna mais concretas as promessas que havia feito Abraão anteriormente. Se antes Deus falou de uma maneira genérica, vai para uma terra, agora Deus está descrevendo a terra. Eu vou te dar essa terra, levanta os olhos e olhe. Essa terra te pertence, vai pertencer à tua descendência, eu vou dar para a tua descendência perpetuamente. Então percorre essa terra e vai olhando e vendo tudo que eu vou te dar, Abraão. E Abraão obedece esse comando, ele percorre, ele vê a terra e ele vai até um local no meio dessa terra, que é aqui os carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Hebrom é na região montanhosa de Judá, uma cidade que existe até hoje. E ele passa a habitar naquele local e ele levanta um altar ao Senhor. Novamente, Abraão continua centrando a sua vida no Senhor, no culto a Deus. Aonde ele vai e onde ele habita, ele levanta altares para adoração. Porque a adoração é o centro da vida de Abraão. Não é como Ló, que a sua prosperidade material é o centro de sua vida. Para Abraão, a adoração é o centro da sua vida. Ele toma as suas decisões sobre a sua vida a partir da fé que ele tem, a partir da confiança que ele tem, a partir do Deus a quem ele serve. É a partir disso que ele toma as decisões na sua vida, inclusive onde ele estará e o que ele fará. E assim ele passa a habitar e agora ele começa a ter um pouco mais de concretude a respeito daquilo que Deus está prometendo. Mas vejam vocês que Abraão ainda não tem nada. Quer dizer, ele é próspero, ele é rico, mas ele habita em tendas. Ele não recebeu 1 centímetro sequer de propriedade da terra que Deus o prometeu. Nada. E os anos vão se passando, e vão se passando. Abraão, segundo o texto bíblico, ele sai de Ur dos Caldeus, de Harã, que é fora da terra prometida, tendo 75 anos. Ele não tem filhos. E ele vai para aquela terra, e Deus promete a terra, e acontecem algumas coisas que ele falha em um determinado momento, mas Deus graciosamente mantém suas promessas, e Deus, depois dele se separar e haver uma contenda familiar, Deus renova suas promessas para Abraão, mas ele continua ali, apenas habitando num local, aguardando. E em meio a tudo isso, o capítulo 14 vai nos dizer de uma guerra que acontece, reis que vieram da região da Mesopotâmia, guerrearam contra reis daquela região de Canaã, e inclusive contra os reis de Sodoma, contra o rei de Gomorra, contra os reis, portanto, dos locais onde o seu sobrinho Ló estava vivendo. E esses reis que vieram de longe derrotaram os reis da terra de Canaã e levaram o povo cativo. E Abraão fica sabendo que o seu sobrinho Ló estava entre aqueles que foram levados para o cativeiro. Qual é a sua atitude? Ele poderia dizer,
viu só? Tomou uma decisão errada, o problema é dele, né? Olha aí o carnal, agora ele vai para o cativeiro para aprender. Mas não, Abrão lembra dos seus vínculos com seu sobrinho. Ele ama o seu sobrinho apesar de tudo que aconteceu, apesar dessa rixa, apesar dessa separação, e ele vai atrás do seu sobrinho, o que nos diz o verso 12 do capítulo 14. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escaparam e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os homens, feriu-os e perseguiu-os até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Vejam só que mudança. Aquele homem que mente com medo de morrer e diz que a sua esposa é sua irmã. Na verdade é uma meia-verdade, né? Porque Sara era meia-irmã de Abraão, naquela época ainda não havia regras quanto a isso. Ela era meia-irmã, mas ele usa aquela meia-verdade para enganar o faraó, porque tinha medo de morrer. E agora, anos depois, tão logo ele recebe a notícia que seu sobrinho foi sequestrado por reis guerreiros que vieram do Oriente, e ele resolve ir atrás do seu sobrinho. Ele pega 318 homens. Não é muita gente para derrotar um grupo de reis que haviam derrotado os outros reis, mas ele pega esses 318 e vai atrás e os persegue. E, meus irmãos, a distância que Abraão percorreu na perseguição dessas pessoas é uma distância longa, é um caminho que leva semanas para ser feito, mais com uma quantidade grande de pessoas. Mas ele vai atrás, tão logo ele recebe essa notícia. Ele, portanto, confia que Deus lhe dará a vitória nessa batalha. E ele vai e, de fato, derrota esses reis à noite com poucos homens e resgata o seu sobrinho Ló e retorna para a sua terra. E ao retornar para a terra, uma figura misteriosa aparece e o abençoa. Melquisedeque, rei de Salém. Verso 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Abrão reconhece que este rei sacerdote tem autoridade, por isso ele lhe dá o dízimo, ou seja, ele dá uma parte, isso era comum no mundo antigo, uma parte dos despojos, daquilo que ele conquistou na guerra, é entregue, né, em oferta para Deus, e o sacerdote recebe esses bens. E esse sacerdote, ele é uma figura misteriosa. Hebreus, depois, o Novo Testamento vai dizer que ele não tem origem, né, não tem pai, não mãe, não tem origem, nem fim de dias, ou seja, o que ele quer dizer com isso é que ninguém sabe de onde ele veio, para onde ele veio. Ele é apresentado como rei de Salém. O que é Salém? Possivelmente seja Jerusalém. Jerusalém era uma cidade cananeia. O fato é que essa figura misteriosa, ela era um rei e um sacerdote. E ela servia o Deus Altíssimo. Ela servia o mesmo Deus de Abraão. E essa figura abençoa Abraão, e ao abençoar Abraão, ela mostra que tem autoridade sobre Abraão, e ela é superior a Abraão. E depois de abençoar Abraão e de receber o dízimo de Abraão, ela some da história e nunca mais vai aparecer em histórias bíblicas. Apenas o Salmo 110, que é um salmo messiânico de Davi, que vai mencionar, né, do sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E depois o livro de Hebreus vai associar Melquisedeque, portanto, como aquele que institui uma ordem sacerdotal a qual Jesus Cristo pertence. Por isso, Jesus Cristo, descendente de Abraão, é ao mesmo tempo que é descendente de Abraão e, portanto, em tese, humanamente falando, seria inferior a Abraão, mas apesar disso ele é superior a Abraão, como diz lá o Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ele é superior a Abraão, por quê? Porque ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele é aquele que, diferentemente dos sacerdotes
do sacerdócio araônico, no Antigo Testamento, ele é tanto rei como sacerdote, ele tanto governa sobre a criação, como ele também intercede por nós e oferece sacrifício, o seu próprio corpo em sacrifício para salvar o seu povo. O descendente de Abraão será um sacerdote dessa ordem de Melquisedeque, e por isso ele é superior a Abraão, porque Melquisedeque é superior a Abraão e o abençoou. É assim que o Novo Testamento encara esses pequenos versículos que mencionam Melquisedeque. Feito esse parênteses, apenas para esclarecimento do significado dessa figura misteriosa que é Melquisedeque, a narrativa ela continua e nos diz que o rei de Sodoma chega para Abraão e diz: olha, fica com os despojos, com todos os bens materiais que tu ganhou, mas só me devolve o povo. E ele chega dando inclusive uma ordem para que Abraão faça isso. Mas Abraão responde e diz: não, eu não farei isso. Pode pegar todos os bens materiais. Apenas deixe os bens daquilo que nós comemos, que nós usamos ao longo da batalha, e os homens que me ajudaram, eles podem pegar a parte deles, mas eu não vou enriquecer com os bens do rei de Sodoma. Eu não. Meu tesouro não é baseado, e eu não devo nada ao rei de Sodoma, e eu não quero que ninguém diga. Abraão aqui está demonstrando que ele confia em Deus como seu sustentador. E ele abre mão dos bens de um rei perverso que queria presenteá-lo, e ele teria até direito a isso, mas ele abre mão disso porque ele entende que ele não precisa disso, e ele não precisa dever favores para um rei perverso. E assim nós chegamos ao texto que nós lemos hoje, na abertura da pregação, Gênesis 15. Depois desses acontecimentos, ou seja, depois de tudo isso que aconteceu, e vários anos se passaram, Abraão foi provado, a sua fé oscilou, mas Deus chega e fala com Abraão. Veio a palavra do Senhor a Abraão. Mais ou menos como também acontecia com os profetas, agora aqui acontece com Abraão. A palavra do Senhor vem até ele numa visão. E visões não eram tão comuns no mundo antigo, pelo menos não aqui no Antigo Testamento, apesar de acontecerem. Mas Abraão tem uma visão. E nessa visão Deus fala com ele. E vejam só o consolo que Deus dá a ele. Não temas, Abraão. Depois dessa batalha, Abraão poderia razoavelmente e com razão estar com medo. Afinal, ele derrotou reis que vieram da região da Mesopotâmia, região da qual ele mesmo havia migrado. Eram pessoas poderosas, eram reis que vieram da região onde hoje está o atual Iraque, de onde está o atual Irã, o Elão, que deu origem depois, posteriormente, à Pérsia. Esses reis ele derrotou, e esses reis poderiam querer se vingar dele. Ele poderia temer uma vingança desses reis. Mas Deus lhe aparece e diz: não temas, Abraão, não temas. Não tenha medo, porque eu sou o teu escudo. Ou seja, Deus dará proteção a Abraão. Ele está ali na terra, ele é pequeno comparado talvez aos reis que estão ao seu redor, mas Deus é o seu escudo, Deus promete protegê-lo. E o teu galardão, tu abriste mão do galardão que seria os despojos da guerra, que tu resgataste, tu abriu mão de tudo isso e deixou que o rei de Sodoma ficasse com isso. Mas eu sou o teu galardão, e o teu galardão que eu vou te dar será sobremodo grande. Deus fala, Deus se revela a Abraão e promete novamente. Deus vai tornando mais uma vez mais concreto as suas promessas a Abraão. Mas Abraão então, vejam, Abraão não duvida, mas ele ousa perguntar. E ele pergunta, e afinal, chegou a hora de perguntar, afinal, provavelmente já havíamos passado uns 10 anos mais ou menos aqui. E ele pergunta: Senhor, o que tu vai me dar? O que me haverás de dar se eu continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. No mundo antigo era possível que se adotasse um servo, e esse servo se responsabilizava por cuidar do seu senhor na sua velhice, e se esse senhor morresse sem herdeiros, o servo herdaria tudo. E é o que Abraão está dizendo aqui: olha só, eu tenho um servo lá de Damasco, ele que vai herdar. Como que eu vou ter uma descendência? Eu não tenho filhos. A mim, verso 3, disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então Deus graciosamente responde a Abraão: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Agora as promessas de Deus se tornam novamente mais concretas.
Agora Deus diz, eu prometi uma descendência, mas a descendência que eu prometi para ti não será meramente espiritual, não será meramente alguma coisa por adoção, mas será descendência biológica. Alguém vai nascer de ti, literalmente. De ti virá. Agora percebam vocês, a promessa aqui nesse momento ainda é para Abraão. Sara não é mencionado aqui. O que talvez possa explicar alguns desdobramentos posteriores, que nós veremos no próximo domingo, nessa história, que por um lado demonstram falta de fé ou talvez uma compreensão errada a respeito das promessas de Deus. Mas Deus promete a Abraão que ele teria um herdeiro, e dele, portanto, as nações seriam abençoadas. O que será gerado de ti será o teu herdeiro. E ele conduz então Abraão para fora e diz para que ele tente contar as estrelas do céu. E qualquer um que já tenha tentado fazer isso sabe, né, que é impossível. É impossível. O que os olhos humanos percebem é apenas uma pequena fração do que existe, mas mesmo assim, o que nós percebemos são milhares, milhões e milhões de estrelas. Não tem como contar. E Deus então diz, assim será a tua descendência. A tua descendência, Abraão, será dessa maneira. Ele não dá maiores esclarecimentos, mas a tua descendência será assim. E Abraão, e a Bíblia nos diz então que Abraão creu. Ele creu que Deus lhe daria uma descendência. Apesar de todo o tempo que havia passado desde que ele saiu de Harã. Apesar dele já ser idoso, ele já estava aqui com provavelmente cerca de uns 90 anos, ou próximo disso. Uns 10 anos pelo menos havia se passado desde a sua saída. Ainda assim, Abraão creu. E vejam, meus irmãos, o crer, a palavra fé, ela não existe no Antigo Testamento, é uma palavra do Novo Testamento, mas aqui o sentido é o mesmo. Abraão creu, Abraão teve fé, ele creu na promessa, isso lhe foi imputado. Por isso ele é considerado pai da fé, porque na Escritura é o primeiro personagem que nós temos aqui, um relato de alguém que creu contra todas as circunstâncias. E essa fé, essa crença, essa confiança, aqui crer é sinônimo de confiança, essa confiança em Deus se tornou a sua justiça. Deus lhe imputou essa confiança como justiça. Aqui está as origens daquilo, e Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 4, também em Gálatas capítulo 3, que Abraão é o pai da fé, porque aqui está as origens da justificação pela fé, a justificação pela graça. Abraão, Deus não imputou justiça a Abraão porque ele saiu de Canaã, porque ele saiu em direção a Canaã, porque ele foi e derrotou os reis, porque ele tomou atitudes, porque ele cumpriu as promessas de Deus. Não. Deus lhe considerou Abraão justo porque Abraão creu nele. É a fé de Abraão, é a crença em Deus. Ainda não havia Jesus Cristo para que Abraão cresça, mas ao colocar a sua fé em Deus, ao crer que Deus cumpriria suas promessas de salvação, Deus lhe imputa e Deus lhe atribui justiça. E Abraão é considerado justo apesar de todo o seu pecado. E lembremos, irmãos, a fé de Abraão é falha. Abraão não é modelo para nós em muitos aspectos. O único modelo perfeito que nós temos é Jesus Cristo. Se eu fosse pegar Abraão e comparar com Jesus Cristo, eu teria um contraste grande. Jesus Cristo em nenhum momento falhou em confiar em Deus. Jesus em nenhum momento falhou na fé, mas Abraão falhou e ainda vai falhar. Como veremos nas próximas semanas, Abraão ainda vai falhar. Apesar disso, a Bíblia nos diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. E Paulo depois vai dizer que Abraão é o pai de todos os que creem, tanto aqueles que são descendência física, como daqueles que são descendência espiritual, ou seja, aqueles como eu e vocês, ou pelo menos a maioria de vocês que não tem ascendência hebreia, judaica, israelita, mas mesmo assim cremos no mesmo Deus de Abraão, no mesmo Deus trino, e nós ao crer manifestamos a fé e essa fé nos é atribuída como justiça.
Por isso ele é nosso pai, apesar de não sermos descendência biológica dele. Ele é pai, portanto, de todos os que creem. E essa sua fé, ela é fundamental nos planos salvadores e redentores de Deus para a humanidade. Porque, por causa da fé de Abraão, porque ele creu, um povo e uma nação estavam sendo constituídos. E por meio deste povo e dessa nação é que Deus desfaria todo o trabalho da serpente, todas as falhas de Adão e Eva e da humanidade seriam desfeitas na descendência de Abraão. Descendência essa que é prometida a ele e descendência essa que ele crê que terá, apesar de todas as circunstâncias indicarem o contrário. Agora percebam como esse episódio termina. O capítulo 15 ele vai continuar. Verso 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra, a terra de Canaã. Deus novamente torna mais concreto: eu te tirei de lá e eu vou te dar essa terra. E perguntou-lhe a Abraão, e novamente percebam, meus irmãos, Abraão questiona Deus. Não é falta de fé, mas ele traz um questionamento, ele confia e por confiar ele questiona. Como eu saberei que hei de possuí-la? Claro, Abraão estava lá em tendas, ele ainda vivia em tendas, ele não tinha a posse de absolutamente nada. Ou melhor, talvez a posse ele tinha ali da área onde ele estava habitando, mas ele não era proprietário daquilo, ele não tinha um governo sobre aquilo. Como ele vai possuí-la? Talvez aqui Abraão ainda pensasse que em sua vida ele iria herdar toda aquela terra. Que ele teria talvez os 318 homens dele, mais alguns se juntariam e ele conseguiria derrotar os reis e povos que estavam ali, tomar posse da terra. Isso ainda, porque percebam vocês, as promessas de Deus ainda não eram tão claras. Deus vai prometendo: ó Abraão, vou te dar uma terra, vou te dar uma descendência. Abraão podia muito bem interpretar isso como sendo algo que ele ia receber naquele momento. E ele pergunta agora para Deus: mas como que isso vai acontecer? Como que eu vou saber que chegou o momento de eu tomar posse da terra? Então Deus se revela novamente a Abraão e revela um pouco mais do que acontecerá. Respondeu-lhe Deus: toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras. E não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. E ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que a tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou por entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio do Egito. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Então Deus torna mais concretas suas promessas, e não só torna mais concretos, como ele concretiza isso por meio de uma aliança. Agora percebam, Abraão pergunta: como que eu vou saber que herdarei essa terra? E Deus faz com que ele caia num sono profundo, e nesse sono profundo é revelado a ele que, na verdade, ele pessoalmente não terá a posse da terra em vida, mas a sua descendência terá posse da terra. Eles irão, mas antes que isso aconteça, essa descendência irá para um povo, será escravizada, ficará 400 anos como escravo e depois voltará
com grandes riquezas e tomará posse dessa terra. E quanto a Abraão, ele irá morrer em ditosa velhice, próspero, ele terá prosperidade, mas não terá a posse da terra. Mas de qualquer forma a posse será dele por meio da sua descendência. E por que Abraão não terá a posse da terra? Porque ainda não havia chegado o momento de juízo sobre os povos que habitavam aquele lugar. O Deus de Abraão, como veremos nas semanas seguintes, é um Deus justo. Ele não ia pura e simplesmente matar e desapossar as pessoas que moravam na terra de Canaã, sem que eles merecessem isso. Mas haveria um momento em que a perversidade daqueles povos ia se multiplicar de tal maneira que a vinda do povo de Israel e a posse da terra seria uma forma de juízo contra a perversidade e maldade daquele povo. Mas isso só depois de muitos e muitos séculos aconteceria. Então, em sua justiça, Deus ainda permitiria que aquelas nações florescessem na terra que por direito pertence a Abraão. Mas num determinado momento futuro, a descendência de Abraão tomaria posse daquela terra e julgaria aqueles povos perversos que ali habitavam. Hoje é muito politicamente incorreto falar isso, mas o fato é que sim, Deus faria justiça contra aqueles povos e os expulsaria, os exterminaria daquela terra, naquele momento, por causa da sua perversidade, no futuro. Mas Deus, ele é justo, ele não faz isso por fazer, ele faz por causa da perversidade. Ele poderia ter dado a terra para Abraão naquele momento, mas ele dará no futuro. Porque ele, com justiça, ele sabe que ainda não chegou o momento, a iniquidade daqueles povos ainda não é suficiente para eles serem tirados de lá pela força da espada. Então Abraão passa a saber, portanto, mais concretamente as promessas de Deus para a sua vida. Mas há um detalhe aqui mais interessante dessa aliança. Abraão partiu os animais ao meio. No mundo antigo, no tempo de Abraão, as alianças eram seladas dessa maneira: se partiam os animais ao meio, se colocavam as duas metades assim, e as pessoas que faziam a aliança passavam pelo meio dos animais como um sinal mais ou menos dizendo assim: se eu descumprir a aliança, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais aqui que foram partidos no meio. Aliás, a palavra aliança usada no hebraico também tem a ideia de partir no meio. Mas a ideia é que era um compromisso, que eu seja destruído e partido no meio se eu não cumprir essa aliança. E Deus faz uma aliança com Abraão, mas há um detalhe muito interessante aqui. Abraão pegou no sono e um fogareiro fumegante, ou seja, o próprio Deus, uma teofania, uma manifestação visível de Deus, que é esse fogareiro fumegante, passa por aquelas metades. Abraão não passa. Somente Deus passa. O que aponta por quê? Para o fato de que a promessa que Deus faz para Abraão é uma promessa por pura graça. E além de ser uma promessa por pura graça, é uma promessa incondicional. Deus se compromete: assim se faça a mim, Deus, que eu seja destruído como esses animais foram destruídos, se eu não cumprir, Abraão, a minha promessa de te dar essa terra e de te dar uma descendência. Visivelmente, Abraão tem aqui uma confirmação da sua fé, uma promessa visível de Deus, de que ele receberia, que a sua descendência receberia uma terra, de que ele teria uma descendência e que essa descendência possuiria a terra. E Deus é quem promete, Deus é quem garante. A promessa, a salvação para Abraão, o fato dele ir em ditosa velhice e falecer e Deus preservar a sua vida, e tudo isso era o conceito de salvação que Abraão tinha até então. Tudo isso seria consequência única e exclusivamente da graça de Deus. Aí vocês vão me perguntar, e nós vamos caminhando para o fim aqui, mas onde entra a obediência de Abraão? Afinal, o próprio Tiago não nos diz, o apóstolo Tiago, na carta do Tiago, nos diz que Abraão obedeceu? Sim, de fato, Abraão obedeceu a Deus, e nós vamos ver, e já vimos aqui na narrativa, o simples fato dele sair de Ur e ir até Canaã mostra a sua obediência e confirma a sua fé. Mas a obediência de Abraão é uma consequência da fé que ele tem. Abraão não é recompensado pela obediência. E aqui, novamente, nós podemos pensar nas palavras de Paulo, muitos milênios depois, no Novo Testamento.
Quando Paulo nos diz, capítulo 4 de Romanos: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém não diante de Deus, pois o que diz a Escritura? E aí é a menção desse versículo de Gênesis 15. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que Paulo está dizendo aqui é que se Abraão tivesse sido recompensado pela sua obediência de sair de Ur dos Caldeus e ir para a terra prometida, o que ele teria recebido de Deus era um pagamento, salário, dívida. Deus seria um devedor de Abraão, mas Deus não é devedor de Abraão. Deus não é devedor de Abraão. Abraão, na verdade, ao crer, ele recebe graciosamente, Deus lhe imputa a justiça graciosamente porque ele creu. E o ato de crer, por sua vez, é algo que lhe foi imputado. Não é algo dele, não é uma obra dele também, mas é uma obra de Deus, por isso não é salário, não é algo que ele fez, mas é algo que ele recebe, é um favor. Graça significa isso, favor, favor que alguém te faz, favor imerecido. Ele não tem direito à terra, ele não tem direito à salvação, porque creu, mas na verdade o próprio ato de crer é uma ação de Deus na vida de Abraão e ele recebe isso. E veja, ele crê naquele que justifica ímpios, porque Abraão, lembrando aqui, e outros textos bíblicos vão apontar para isso, Abraão junto com seu pai Terá eram pagãos, que adoravam deuses pagãos em Ur dos Caldeus, e eles foram chamados por Deus. O que isso nos aponta? É que Deus justifica ímpios. É o que Lutero falava, Deus justifica pecadores. Deus justifica ímpios. Abraão não tinha feito nada para merecer quando Deus o chamou na sua soberana vontade e vocação. Por que Deus escolheu Abraão? Não sei, porque ele quis. Porque Deus viu que Abraão... Não, Deus escolheu Abraão porque ele quis, e Paulo vai deixar isso claro. Abraão ainda era, eu não vou ler todo o capítulo aqui porque nós não temos tempo, mas Paulo vai dizer isso no capítulo 4. Abraão ainda era da incircuncisão, ou seja, Abraão não tinha aliança nenhuma com Deus. Ele poderia ser considerado pagão quando foi chamado. Mas mesmo assim Deus o chama. Deus chama as pessoas no seu pecado. Todos nós que estamos aqui essa manhã fomos chamados sendo ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu sendo nós ainda pecadores. E Deus mostra o seu amor por Abraão, chamando ele quando ele estava lá no meio de um povo pagão, com a sua família pagã, e ele chama aquele homem para dar cumprimento às suas promessas e para dar cumprimento às promessas que ele fez ao próprio Adão e Eva, de que a semente da mulher um dia esmagaria a cabeça da serpente. Abraão obedece. A fé, portanto, de Abraão, que lhe é atribuída e que lhe atribui justiça, essa fé, por sua vez, vai produzir frutos. E aí sim, nós vemos Abraão obedecendo. Nós vemos Abraão vindo à terra, mas essa fé ela não é perfeita. Abraão oscila na sua caminhada. Ele oscila, e oscila às vezes, podemos olhar aqui com o nosso olhar julgador, no século 21, oscila miseravelmente e mais de uma vez, como nós veremos. Mas o fato é que as promessas de Deus se cumprirão, porque Ele prometeu a Abraão que fará assim. Ele assumiu o compromisso de dar terra, Ele é um Deus gracioso e Ele vai manter Abraão firme na fé até que as promessas de Deus se cumprem. E assim são as promessas de Deus para conosco hoje. Nós muitas vezes, meus irmãos, somos como Abraão. Nós também falhamos miseravelmente. Nós também temos momentos em que parece que tomamos atitudes e tomamos decisões que parece que nós não confiamos em Deus. Tomamos decisões com base naquilo que os nossos olhos veem, com base nas nossas forças. Realmente, se eu fizer isso, eu acho que eu vou me dar melhor, mas isso é errado, é moralmente duvidoso, é errado, é pecado. Bom, mas eu acho que eu preciso fazer isso, do contrário, as consequências serão terríveis. Podem pensar nas circunstâncias da vida de vocês. No trabalho, talvez seja o local em que vocês são mais tentados nesse sentido.
talvez também para quem ainda estuda na faculdade, escola, nos nossos relacionamentos, e às vezes nós somos como Abraão porque tomamos decisões que demonstram a nossa fé também. Abraão ficou na terra prometida, Abraão centralizou a sua vida em torno da adoração, Abraão edifica altares. Abraão não é aquele que adora a Deus de vez em quando. Não, eu vou na igreja quando não tem nada para fazer no domingo de manhã. Esses são como Ló. Aquele que vai na igreja só quando não tem outra coisa para fazer é tipo Ló. Eu vou lá para Deus abençoar meu modo de vida, porque eu quero viver a vida para mim mesmo. Então assim, quando eu tiver um tempinho eu vou lá para ver se Deus me dá alguma bênção e eu continuo vivendo para mim mesmo. Eu vou viver lá no meio de Sodoma, como um cidadão respeitado de Sodoma, achando que está tudo bem, e contratando algum pastor, alguém para me abençoar e dizer que está tudo bem, mas não está. Ló é o tipo do crente que não tem uma fé verdadeira, o crente carnal, que toma suas decisões única e exclusivamente pelo que os seus olhos carnais veem. Abraão, nesse ponto, apesar de todas as suas falhas, ele não toma decisões como a de Ló. Ele mostra fidelidade, ele centra a sua vida na adoração a Deus. Deus é o centro da sua vida, apesar de momentos de falha, Deus continua sendo o centro da sua vida. E veja, meus irmãos, eu não estou dizendo aqui que nós temos que ser como Abraão. Às vezes é assim, fé de Abraão, você como Abraão. Abraão tudo que foi escrito sobre a vida dele nos instrui, é um exemplo. Nosso exemplo supremo é Cristo. Mas o fato é que, sendo ele pai da fé, ele nos mostra muitas lições que nos servem para a nossa vida. Então, encerrando a nossa mensagem, como Abraão, se por um lado nós, às vezes, somos tentados a agir e falhar, e mostrar falta de confiança em Deus, e tomarmos decisões com base apenas na nossa razão humana e nas circunstâncias que se veem, por outro lado, nós somos chamados a centrar a nossa vida na adoração, a confiar em Deus, confiar que Deus cumprirá as suas promessas para conosco, apesar de todas as circunstâncias apontarem o contrário. E isso vale para a nossa esperança de salvação, vale para a nossa esperança de que Deus quer o nosso bem, vale também para as nossas lutas que nós temos contra o pecado. E muitas vezes nós pensamos, não, eu não vou vencer esse pecado, eu não vou vencer esse vício, eu não tenho força para isso. Mas a Escritura nos diz que em Cristo nós somos nova criatura, que o Espírito Santo habita em nós e nós podemos mudar, nós podemos ter uma vida nova em Cristo. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos mantém, é Deus quem nos fortalece. Nós precisamos confiar em Deus, precisamos, como diz a própria Escritura, lançar sobre Ele as nossas ansiedades, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Ao invés de agirmos de uma maneira estritamente carnal, nós somos chamados a confiar em Deus, a confiar em Jesus Cristo, a confiar no nosso Salvador. A Escritura prometeu para Abraão que um dia ele teria uma terra e uma descendência. Na próxima semana falaremos um pouco mais sobre isso e os significados disso. Inclusive vamos falar um pouco sobre a questão, que é uma questão sempre atual e contemporânea, o papel do Israel étnico no mundo contemporâneo e na igreja. Falaremos sobre isso mais adiante, mas por hora, o que nos importa saber é que essas promessas para Abraão de uma terra, de uma descendência, elas se cumprem em Jesus Cristo, porque a nós também agora é prometido, não necessariamente a terra física da Palestina, de Israel, de Jerusalém, mas nos é prometido um novo céu e uma nova terra, onde habitaremos com Deus e onde todo mal será eliminado. Nesse sentido, as promessas a Abraão são as nossas promessas, e essas promessas, por sua vez, orientam a nossa vida na era presente e orientam a nossa caminhada. Que Deus, portanto, possa nos conduzir em nossa jornada por esse mundo, possa nos conduzir em nossa jornada de fé, para que possamos tomar decisões de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sua palavra, e não de acordo com aquilo que os nossos olhos humanos veem. E dessa maneira possamos nos identificar não apenas com Abraão, mas com todos aqueles que ao longo da história do povo de Deus confiaram em Deus, tiveram fé nele, e por isso a justiça de Deus lhes foi atribuída, e eles foram salvos e herdaram a terra. Vamos nos colocar em pé e vamos orar.